Oi, pessoal, começando por aqui mais um podcast. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Gente, eu sigo pedindo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Tão importante pra gente, olha eu pedindo aqui de novo, né? Canal crescendo, muito obrigada pela sua audiência. E se liga aqui que tem novidade toda semana aqui no canal, tá? Nas redes aí também de áudio, também como Spotify, também vídeo, gente, que tem vídeo lá no Spotify para você conferir também. Enfim, estamos nas principais plataformas, nas redes sociais também com os cortes e por aí vai, tá? Seja bem-vindo, então, para mais um episódio aqui do podcast, começando aqui com a nossa, claro, né, à frente aí da internet, né, e aproveitando o mês de março, 500 mega de internet você tem aí, ultra velocidade fibra, gente, na sua casa, na sua empresa, e olha o preço, hein, R$ 99,90 para você assistir filme, para você baixar vídeos, filhos em casa com jogos, ou você também que gosta de jogar, né? Não tem problema de travar, tô assistindo um filme travando no meio do filme. Meu Deus do céu, não dá, né? Então, ó, aí na TV tá passando, tem as lojas aqui em Ribeirão Preto, você pode ir para o site também, você que é de fora e já adquirir, aproveitar que é somente agora no mês de março, está terminando essa promoção aí da Claro, tá? Internet ultra velocidade, é a melhor internet de fibra aí do Brasil, para você não perder a oportunidade, tá? Vou apresentar aqui já o meu convidado. Vamos falar muito de jornalismo esportivo por aqui hoje, hein? Afinal, também, gente, vai fazer 35 anos que tá na área. Você imagina, começou com 16 anos. Tipo assim, eu não fui nem pra faculdade naquela época, né? Porque tinha 16 anos dentro de um campo de futebol. Ou seja, não saiu nunca mais, né? Deixa eu fazer um resuminho aqui dele, só para vocês entenderem. Ó, narrador com passagens pelas rádios Gazeta, Bandeirantes, Record, Capital, né? Na Capital. Ele foi por muito tempo também do Sport TV, né? Hoje está em Ribeirão Preto há alguns anos. Nós vamos falar um pouco da história dele aqui. À frente aí do Departamento de Esportes do Grupo Tati de Comunicação. É apresentador do Tati Esportes, também narrador esportivo do grupo, colunista, nossa, é muita coisa, gente, ó, da Rede Nova Brasil FM de rádio para todo o Brasil, colunista TV Band Litoral Santos, e ele já me contou que fora do ar que tem outros ainda que nós deixamos de fora. Tô falando aqui do Jorge Vinícius, seja bem-vindo. Juliana, é com muito prazer que eu recebi o seu convite, fico extremamente feliz, lisonjeado de estar aqui com você. Quero parabenizar seu sucesso, acompanho sempre e vamos falar um pouquinho, né, sobre jornalismo esportivo, o nosso dia a dia, a nossa carreira, a nossa trajetória, mas antes de mais nada, sempre eu faço questão, né, de dizer nas oportunidades que eu tenho, da satisfação e a felicidade de estar em Ribeirão Preto, né, de respirar o ar dessa cidade que eu havia morado aqui de 99 a 2005. E havia feito uma promessa para mim mesmo, né? Por ter conhecido, por energia que tem em Ribeirão Preto, que um dia, se eu pudesse lá na frente escolher a cidade para eu morar definitivamente, seria Ribeirão Preto. Eu que fui agraciado em 2007 com o título de cidadão ribeirão-pretano, morro de paixão, morro de amor por essa cidade, então eu faço sempre questão, né? De uma maneira de agradecer, de uma gratidão, falar sobre a nossa cidade. E como é bom estar aqui com você. Muito bom. E você tem sempre essa posição de voz, Jorge Vinícius. Você viu, gente, como ele fala? É como se eu já meio narrando, né? Mais aquela postura do jornalista esportivo, né? A gente, na verdade, falou onde ele passou, mas a gente falou que ele é jornalista e narrador esportivo, né? Então, ou seja, sempre foi assim? Sempre. Isso é uma coisa de família. Meu pai, que faleceu recentemente, no final do ano passado, já tinha um timbre de voz assim. O meu irmão também. E eles falam com muito mais energia ainda, entendeu? Eles falam muito mais gritando do que eu. Você imagina como é que é a situação. Como é que é a reunião, tipo, em casa? E em determinado momento você pensa que a gente tá conversando e brigando ao mesmo tempo. São descendentes de italiano ou não? Pelo timbre de voz, não. É porque em italianada aqui, quando se reúne, né? Eu falo porque minha família é italiana, parece que a gente tá se matando, mas tá tudo só conversando e rindo. E eu morro de dar risada porque a minha filha, Maria Luísa, de 9 anos, ela chega até a me imitar. Ontem mesmo ela foi fazer uma tarefa e eu cobro muito, né? E eu, às vezes, quando eu vejo que ela não tá indo legal, a letra não sai legal, ela estica um pouco ou erra, eu pego a borracha, apago e começo tudo de novo. Então, isso aí para ela e falo
no meu tom de voz normal, como a gente está conversando aqui. Mas eu sei que são 2, 3 tons acima. Muito. E ela se assusta, então ela fala assim, pai, eu não quero fazer tarefa com você. Aí ela me imita. Porque você sai gritando comigo e faz eu fazer tudo de novo, escrever tudo de novo, apaga tudo. Não sei o que. Ela estava contando isso para minha mãe, para a avó dela, né? Então, é um barato. Então, até a minha filha, que convive comigo há 9 anos, ainda estranha essa tonalidade. Mas esse tom de voz, ele é necessário para narrar, não é, Jorge? Assim, você tem que ter essa imposição, até para ter a firmeza. Pelo menos é o que, assim, eu não sou do esporte, né? Eu Sim. acompanho algumas coisas, mas a gente sempre percebe que quem tá narrando, ele tem que ter um tom mais elevado, mais firme ali, né? Para narrar um jogo. Você sabe que isso antigamente até era uma exigência das próprias emissoras. Uhum. Ela ia contratar, mas isso eu estou dizendo, estou me referindo a 40, 50 anos atrás. Uhum. Era uma das imposições. O narrador precisava ter uma voz diferenciada, mas à medida que o tempo vai passando, nós estamos num processo maluco aí Mudanças, né, de da transformação comunicação, cada vez mais é. da comunicação. Hoje já não se leva em conta esse tipo de situação. Como eu peguei esse meio do caminho, eu também tive uma certa preocupação com a minha tonalidade, com a impostação, principalmente vocabulário, dicção, isso tudo a gente vai se policiando ao longo dos anos. Hoje, infelizmente, muita coisa no campo profissional está ficando de lado, entendeu? Hoje, muita coisa que era cobrada, existia um padrão, hoje, infelizmente, está ficando de lado. Mas eu acho que é não só no campo, mas acho que na toda a parte de comunicação, né, de jornalismo. Eu vou dar um exemplo até mesmo das grandes emissoras que antes, por exemplo, a apresentadora não podia um esmalte vermelho. Tinha até aquela preocupação com a imagem, né? Hoje já não tem mais. Você usa o tamanho do brinco que você quer, o corte do cabelo que você quer. Óbvio que o falar, o brincar, né? Lembra, antigamente você não podia fazer nenhum comentário, nem fazer uma descontração, dependendo da notícia que você tá dando. Hoje não, hoje você já é permitido, né? O homem não podia ir pro ar sem fazer a barba. Você não podia aparecer, eu não tenho, mas respeito quem tem. Você não podia aparecer no vídeo com tatuagem, com brinco, com joias, né? Você tinha que ser uma pessoa discreta, porque à frente do microfone, você se manifestando, noticiando, a notícia tinha que ser a mais relevante e importante. As pessoas tinham que fixar na informação, não na pessoa, não em algo, né, que chamasse mais atenção do que a notícia, né? E hoje mudou muito, né? Demais, mas demais mesmo. Mas você acha que essa mudança ela foi positiva ou negativa? Não, para mim, as emissoras, os diretores estão se perdendo cada vez mais. É uma abertura tão grande, que hoje, por exemplo, você vê que não existe mais padrão nenhum em nenhuma emissora. Uhum. Se você me perguntar, eu trabalhei 10 anos no Grupo Globo, você gostava, como telespectador e como profissional, do chamado padrão Globo de qualidade? Eu adorava, porque existia uma norma, existia uma regra para você seguir, entendeu? Hoje a abertura é tão grande que as pessoas não conseguem mais viver em regras. E eu acho importante você ter abertura, acho legal a democracia, sou super favorável, mas eu sou favorável também à regra, a uma sequência que você deve adotar para você seguir aquilo que se chama padrão de qualidade. Que todas elas perderam, não só a Globo, principalmente a Globo. Eu me refiro à Globo porque hoje nós estamos passando por uma transformação maluca. Por um lado, essa transformação ela vem porque a sociedade meio que está exigindo, né? Com a era da internet, essa coisa da modernização, de mudanças mesmo, de padrões, né? Então, ou seja, vamos falar que a gente está falando da Globo, né? Então, a Globo foi meio que obrigada a seguir esses novos padrões, a mudar, a ter menos padrões tão rígidos no sentido assim, né? Que é igual você comentou, a notícia é o principal, né? Mas hoje já se misturou muito. Ou seja, ela foi obrigada também, né? Por exemplo, a abertura hoje, isso aí é uma coisa explícita dentro da Globo. Vamos continuar aqui na Globo, porque sempre foi referência para mim, para você, né? E para a maioria da população brasileira. Você toma café?
tomo Então, e agradeço. Então, a gente continua falando de Globo, porque sempre foi a líder de audiência, a que sempre se propôs a fazer o trabalho mais profissional, em outra época que a gente acompanhou. Então, hoje a abertura da Globo eu acho sensacional. Para a mulher, para o negro, para homossexuais, entendeu? Eu acho que a abertura é fantástica. Agora, aonde ela se perde? Na minha modesta opinião, eu sou um cara que prefiro me posicionar opinando do que me esconder. É da minha personalidade. Aonde a Globo erra e exagera hoje? Ela prioriza uma mulher, ela prioriza um negro, ela prioriza o homossexual, em detrimento, primeiro, ao talento da pessoa. Eu acho que a abertura é válida, importante e é necessária. Principalmente hoje nós temos uma abertura muito grande para a mulher dentro do esporte, com repórteres, comentaristas e narradoras também. Agora, eu acho que a Globo precisa priorizar sempre e qualquer emissora o talento. Se ela conseguir alinhar talento com mulher, talento com negro, preto, talento com homossexual, não importa, porque eu nunca fui preconceituoso com absolutamente nada. A gente já vive no meio de comunicação, que a gente convive com muitas situações. Agora, eu acho que a Globo peca e exagera quando ela empurra de uma vez só todo esse pessoal e vai deixando de lado grandes nomes, grandes talentos, grandes salários e pessoas mais capacitadas do que essas outras que estão entrando no mercado aí. É o pessoal mais jovem, né? Que vem Isso. vindo agora e que está tendo toda essa mudança no mercado da comunicação. Jorge, você é de Penápolis, Isso. que é aqui em São Paulo mesmo. É que a terra você vai conhecer da Sabrina Sato, né? A mais Verdade, famosa. A cidade ficou famosa a mais depois famosa dela no BBB. Penapolense, mas só a título de registro lá, ela brilhou numa edição do Big Brother Brasil, né? E ela brilhou com aquele sotaque dela carregado que não é de Penápolis, entendeu? Ali houve uma forçaçãozinha, é verdade. Aquele é verdade. Ninguém fala é verdade. Ninguém fala. Não, a gente fala em Penápolis, é porta, porque a gente arrasta um pouquinho o R. Mas não chega a ser tanto assim. E aí vai do talento dela, que conseguiu, através do esse é verdade, uma outra postura mais do lado artística que fizesse com que ela aparecesse, né, com o talento dela e com algumas marcas. E uma das marcas dela é essa aí. Mas Penápolis ninguém fala assim, esse é verdade, não. E você são quantos irmãos? Você tem irmãos? Eu tenho mais um irmão. Só mais um. 2 anos mais novo. E você, na sua família, como você comentou que vocês já sempre tiveram essa postura de voz, mas teve alguém para a área da comunicação ou você foi o primeiro? Não, eu fui o primeiro. Mas fui levado à comunicação por 2 gostos do meu pai. Primeiro, pelo futebol. E segundo, pelo rádio. Você pequenininho já ia para campo com seu pai, por exemplo, assistir jogo? Sim, eu com 5 anos de idade, meu pai já estava me levando para o estádio de futebol, para assistir os jogos do Penapolense, lá em Penápolis. Um pouquinho mais para frente, os jogos do Corinthians, quando o Corinthians jogava em Bauru, Rio Preto, Marília, né? A hora que meu pai via uma condição em um jogo, numa situação mais tranquila, ele me levava para assistir. Mas desde as 5h30 da manhã, quando meu pai acordava, ele acordava ouvindo Rádio Bandeirantes, Pulo do Gato, entendeu? Depois as transmissões esportivas. E eu ganhei o meu primeiro rádio, era um motorrádio desse tamanhozinho assim, do meu avô, foi um presente que eu escolhi de Natal. Para ouvir os jogos. Com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, não é normal um menino pedir um radinho para ficar ouvindo. E eu dormia com esse rádio toda noite, debaixo do travesseiro, para não atrapalhar o meu irmão, um volume um pouco mais baixo, mas eu ouvia. A pilha ia embora em 3, 4 dias. Acabava porque, de fato, eu dormia com esse rádio debaixo do travesseiro, ouvindo a programação da Rádio Tupi do Rio e da Rádio Globo do Rio de Janeiro. E como é que você foi parar numa rádio com 16 anos? Eu fui parar na Radiodifusora de Penápolis com 16 anos, um ano mais tarde daquilo que eu previa. Por quê? De tanto acompanhar os jogos do Penapolense,
e acompanhar a radiodifusora. Você entendia de todos os jogos, né? De tudo sim, que era com relação ao futebol. Sim, e jogava botão, entendeu? E jogava botão, e narrava meus jogos já de botão. Eu fazia campeonato, me trancava no quarto, e eu mesmo organizava a tabela dos jogos, eu tinha 50, 60 times de futebol de botão, pegava um gravador e gravava, entendeu? Picava papel para dar a sensação de campo da Argentina, que a Argentina usava muito isso, né? Papel picado no campo, rolo de papel higiênico, tal, quando os times entravam em campo, fazia o barulho da torcida, e narrava meus jogos de botão. Então, eu estava ali me preparando para essa situação. Jamais imaginaria que eu fosse chegar onde eu cheguei, conquistasse o espaço que eu conquistei. Mas aí, com 15 anos, teve um jogo importante entre o Penapolense e o Araçatuba. Era uma partida decisiva. E o jogo era em Araçatuba. E tinha aquela situação de um pré-jogo que era feito na rádio, das pessoas ligarem, os ouvintes ligarem para dar palpite. E eu estava no almoço lá na casa da minha avó, lembro até hoje, e eu liguei para a rádio. Liguei, mas eu fui lá num gravador grandão, antigo, que a minha avó tinha, e já deixei ali gravando, porque eu sabia que eu ia entrar no ar. Falei, era aqueles telefones. Deixa eu registrar. Isso. Nossa, que era terrível. De discar ainda, às vezes você chegava no último, você perdia o número, você voltava você tinha que voltar outra vez. Novo. Era ainda esse telefone. Aí liguei e consegui entrar no ar. Consegui, aí o apresentador Jairo de Paula, até hoje eu lembro dele, estamos com mais um ouvinte no ar, alô, quem é? E eu com aquela voz de adolescente, né, 15 anos. Ah, é o Vinícius. Ô Vinícius, tudo bem? E aí, quanto é que vai ser o Penapolense, hoje o CAP? Ah, o Penapolense hoje vai ganhar, vai dar um chocolate lá no Araçatuba. Quanto vai ser o jogo? 3-0 pro CAP. Os gols, até falei os gols. Gols de Antônio Carlos, Edmilson, não sei o quê, papai Silvestre. Legal, bacana, viu? Obrigado. Aí eu falei, olha, posso narrar um gol do CAP? Você quer narrar um gol? Aí eu ouvi o operador lá no fundo. Saiu no ar, porque eu gravei depois. O cara dando risada. Saiu a risada do cara, né? Desconfiado, né? Pô, o moleque queria narrar um gol do CAP. Eu já ouvia Osmar Santos nessa época, já ouvia Fiore Gilhote, já ouvia os caras, né? Acompanhava a rádio. Com 15 anos, ouvindo já desde 5 anos, 10 anos já de rádio, ouvindo como ouvinte. Pode narrar, vamos lá. E eu narrei o gol. Aí o cara tomou um susto. Ele falou assim, esse moleque é bom. Olha, vem cá, você pode passar aqui amanhã, segunda-feira, e falar com o Celinho, que era o Célio de Oliveira, que era o narrador e que comandava um programa de entretenimento de manhã, mais para dona de casa, e comandava o departamento de esportes, apresentava o programa de esportes e narrava. Pode passar aqui e falar com o Celinho amanhã, porque de repente, mesmo se a gente não estiver precisando, de repente ele está precisando de um office boy, para trabalhar. Falei, legal, bacana. E eu queria ir lá para a rádio no dia seguinte. Só que, vou confidenciar isso aqui, e pela primeira vez estou falando, falei para o meu pai. Meu pai, na época gerente de banco, conhecia a sociedade toda, conhecia as empresas, as pessoas, e ele me disse não, porque ele conhecia os donos da emissora, da radiodifusora naquela oportunidade. E não confiava. Bom, não fui. Um ano depois, a rádio foi vendida por um grupo de 16 pessoas. E nesse grupo tinha um parente nosso. A hora que ele viu que tinha esse parente nosso, eu fui com o meu avô fazer uma visita ao meu pai, tá? O meu avô estava ali no centro da cidade, lá no Banco Itaú, na época era o Itaú. E meu pai pegou e falou assim pro meu avô, agora... O Ricardo é um dos donos lá, um dos proprietários da rádio, aqui pertinho. Faz o seguinte, pai, leva o Vinícius lá para a rádio, para ele conhecer. E ele me levou. Meu avô, fui com meu avô, me levou. Aí fui super bem recebido, não por esse parente nosso, por um outro que administrava, o gerente e tal. Já conversei com o Célio de Oliveira, quer dizer, demorou um ano para eu ter essa conversa. E o Célio falou, olha, vem cá, você não quer começar de repórter aqui de campo e tal? Quero. E outra coisa, vem cá, você já vai comigo lá pro programa, que a gente tem as notinhas do futebol amador, você já vai lendo para mim e já dá a hora certa. Tá bom. No mesmo dia já fui pro ar e tinha uma vinheta, né? Hora certa, difusora. Difusora informa, hora certa. E eu fui lá
Em Penápolis, 10 horas e 30 minutos. E era isso aí. E aí, nota do futebol amador. Mas no momento que ele foi me anunciar nesse primeiro dia, antes de entrar pro ar, meu nome, Jorge Vinícius, é artístico. O Jorge não existe no meu nome. Como é seu nome completo? É Vinícius Rodrigues de Almeida. E quando eu fui conversar com o Célio nessa oportunidade, ele falou pra mim, ó, Vinícius Rodrigues não combina, Vinícius Almeida não combina. Eu posso trocar o seu nome para Marcos Vinícius, que é o mais comum? Falei, não tem problema, pode. Aí ele pensou bem e falou, puxa, mas aqui no departamento de esporte nosso já tem o Marcos Jorge, que inclusive quando eu preciso ele narra. Pô, ficar Marcos Jorge, Marcos Vinícius, fica muito Marcos. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o Jorge do Marcos Jorge, colocar na frente do Vinícius, fica Jorge Vinícius seu nome a partir de agora. Falei, o que eu quero é sair falando, pode. E quando ele falou pra mim Jorge Vinícius, eu achei estranho e diferente. Eu jamais havia ouvido um nome composto de Jorge Vinícius. Eu levei por esse lado, falei, manda ver. E ele quando foi anunciar... Diferente, né? Ele quando foi me anunciar, ele me anunciou no programa de esportes aquele dia, olha, e a partir de hoje com a gente, quem está começando aqui é o Jorge Vinícius, que está chegando agora já com uma nota do futebol amador, tal, o time da Aparecidense jogou nesse fim de semana no campo da Aparecida lá, seja bem-vindo, tal, e eu saí falando, li a notinha. O problema foi quando eu cheguei em casa nesse dia, para almoçar, meu pai e minha mãe, loucos da vida comigo, pela mudança do nome. Você não deu nem tempo de comunicar eles, eu não né? comuniquei, e aí eu fiquei sabendo como eles escolheram o meu nome. Foi através de um livrinho, de A a Z, numa noite que durou quase a madrugada toda para a escolha do meu nome, porque cada vez que a minha mãe lia um nome, da letra A para frente, o meu pai, ao lado dela, falou, não, esse não, porque rima com isso. Esse não, porque isso se refere a isso. Ah, mas o Vinícius ficou, né? É, mas eles foram escolher lá no fim, o Vinícius. O Vinícius, né? E aí, quando eu coloquei o Jorge na frente, mudou completamente, né? Tirou, na verdade, o primeiro nome, que é o mais forte, né? E aí, mais pra frente, virou Jorge, virou Jorginho, virou JV Menos e o Vinícius saiu... Né? Quer dizer, Vinícius, hoje quem me chama, são as pessoas mais próximas de mim e meus familiares. Você sabe que o seu nome mesmo é Vinícius, que o Jorge é só um profissional ali. Essa é a história do meu começo lá em Penápolis, como repórter de campo. E logo quando eu comecei a apresentar um programa gravado que chamava as 10 mais dos estudantes. Os estudantes de Penápolis mandavam cartinhas na época, né? Eu ainda sou da época da cartinha. E eles pediam as músicas. Então eu ia pro ar, nesse programa As 10 Mais dos Estudantes, com 16 anos, já como apresentador. Está começando aqui pela Difusora o nosso programa de hoje, As 10 Mais dos Estudantes. E a gente começa pela 10ª música, o 10º pedido. Angélica, vou de táxi. E aí saía. E aí como que você foi, assim, vamos falar profissionalmente mesmo, para uma grande emissora na área esportiva? Como é que foi essa mudança da sua vida? Que aí você falou, nossa, e uma que você sempre quis seguir essa área, né? Você tem desde pequeno, mas que aí você correu atrás mesmo da faculdade, se profissionalizou mais e foi trilhando mesmo o seu caminho. Sim, e nesse começo eu tinha 16 anos e já estava me preparando para vestibular. Aí prestei a Fundação Casper Libero, lá em São Paulo, prestei a Unesp em Bauru e prestei PUC-Camp em Campinas. E aí eu passei nas 3. Só que o Unesp Bauru era rádio e TV, não era jornalismo. E Bauru, a faculdade era de graça e era a cidade mais próxima de Penápolis. Aí a primeira coisa, como eu tinha passado também em Campinas e estava em lista de espera na Fundação Casper Libero lá em São Paulo, eu abri o jogo com meu pai. Falei, ó, você aguenta pagar para mim em Campinas? Se você falar para mim que não tem problema, porque lá vai ser despesa, uma cidade mais longe, lá tem que pagar a faculdade, mas a minha cabeça dizia o seguinte, lá eu estava mais próximo de São Paulo, do grande centro. Lá eu estava mais próximo da Rádio Bandeirantes, da Rádio Globo, da Rádio Jovem Pan, da Rádio Record de São Paulo, enfim. Meu pai na hora. Beleza, faz o que você quiser. Vai que eu te sustento aqui, eu te banco. E aí eu fui para Campinas. Só que quando eu cheguei em Campinas,
eu já fui procurar um lugar para trabalhar. Porque eu já tinha um pouquinho de experiência lá na Rádio Difusora E você já estava o quê? Com 18 anos? Não, pouco mais. com 17. Ah, tá. Já estava treinando ensino mesmo, Já médio. com 17. Já... Eu entrei na faculdade com 17 anos. Já prestou vestibular já direto. Isso, e já passei direto. E aí um amigo nosso, de Araçatuba, o Carlos Hernandes, tinha outro amigo dele que tinha trabalhado com ele começado, que já estava trabalhando na Rádio Record em São Paulo e tinha acabado de sair de Campinas, da Rádio Brasil de Campinas, que é o Cledir Oliveira, que virou meu grande amigo, que hoje está na ESPN Brasil. E o Cledir falou na época com o Valdenir Amorim da Rádio Brasil, falou, olha, um filho de um amigo meu passou aí e tal, na faculdade, ele quer trabalhar, arruma um estágio para ele já começar. E o cara falou, não, manda vir aqui. E eu fui e já na hora eu comecei com o microfone mesmo, ir pro bar, trabalhar lá na Rádio Brasil de Campinas, não ganhava absolutamente nada, mas fazia os boletins, né? já ia pro ar, numa emissora grande de Campinas, a Rádio Brasil, dando informações dos times de São Paulo. Então eu ficava ouvindo as rádios de São Paulo, preparava meu texto, e ele me chamava com a informação do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos. Aí, questão assim de 1 mês e meio, 2 meses, o repórter da Ponte Preta se adoeceu, que era um senhor, o Renato Silva, e aí ele me lançou como setorista da Ponte Preta. Eu virei repórter da Ponte Preta, entendeu? E aí foi indo, só que a faculdade, logo no primeiro ano, entrou em greve. E eu, como não ganhava nada, meus amigos todos voltaram para Penápolis, nas férias. E eu sozinho, confesso que eu entrei assim numa depressão, sabe, chorar sozinho no apartamento, final de semana, numa cidade grande, não ganhando nada. Não tinha muito o que fazer, né? Longe da minha família. Aí eu fui sincero, cheguei lá pro Valdenir Amorim na época. Eu falei, Valdenir, você vai me desculpar, mas olha, não tô aguentando, minha faculdade entrou em greve, é férias agora e eu vou pra lá. Ele falou, não, eu te entendo, tal, você não tá recebendo nada aqui. E fui, ficou um período lá. Nessa época, teve os Jogos Regionais de Fernandópolis. E abriu uma rádio concorrente à Difusora em Penápolis. E essa nova rádio já estava sendo comandada pelo meu ex-diretor de esportes, lá o Célio de Oliveira, que depois veio a ser prefeito por 2 mandatos em Penápolis. Ele falou, pô, você não quer ir para mim? Você está de folga, de férias, sua faculdade aí tá de greve. Você não quer fazer esses Jogos Regionais para mim lá em Fernandópolis? Você vai, você monta, vai sozinho para lá. E eu, como praticava futebol de salão, já conhecia todo mundo lá de Penápolis e tal. Falei, vambora. Eu vou junto com a delegação, com meus amigos lá de ônibus, tudo, e vambora. E fui pra lá. E lá eu comecei a ter a experiência de fazer um trabalho sozinho. Narrava futsal, futebol de salão, narrava basquete, narrava vôlei, né? Narrava handball. E aí eu comecei a ver que, de fato, eu queria ser narrador. Bom, na volta, olha como é que é o mundo. Na volta, nesse dia, que a minha faculdade reiniciou as suas atividades. Eu ia te perguntar agora, é a faculdade. Eu voltei. Um dia anterior, eu tinha feito um troféu início que tinha antes do Campeonato Paulista e que todos os jogos, eram 10, 12 jogos ao mesmo tempo, no mesmo dia, e foi em Matão. E fui fazer para a Rádio Difusora de Araçatuba, desse amigo meu, do Carlos Hernandes. Na volta de Matão para Campinas, que no dia seguinte eu ia voltar à aula, encontrei quem lá? Um ônibus de imprensa de Campinas. Dos meus amigos, que eu já conhecia. E aí encontrei um deles que trabalhava na Rádio Cultura, o José Maurício, e ele era plantão da Cultura. Ele falou, pô, JV, e aí, como é que é? Você não vai voltar? Eu falei, quero voltar, porque as aulas voltaram, eu quero voltar à atividade. Falei, tem um lugar lá, e ele estava começando um trabalho na Rádio Planalto de Paulínia, que é de uma cidade do lado lá. Começo de uma emissora nova, a M1090, lembro até hoje o prefixo. E ele falou para mim, eu tô precisando de tudo, tô precisando de narrador, comentarista, repórter. Eu falei, você não me dá uma chance para ser narrador? Claro. Domingo agora você faz meio tempo, você transmite metade do jogo, Ponte Preta e Rio Branco de Andradas, pela Série B do Brasileiro. E eu vou te ouvir e vou falar. Fui eu pro estádio no domingo, tal, narrei meio tempo. Passei na volta, lá na rádio onde ele trabalhava, na Cultura, que mais tarde veio a virar CBN, e ele pegou e falou para mim, olha, o negócio é o seguinte, eu ouvi, e olha, eu vou ter que dizer uma coisa, vou ser bem sincero para você. Pelos 45 minutos que eu te ouvi,
Vou falar que o senhor está escalado já para fazer o próximo jogo em Ribeirão Preto. Olha, Aí até foi a primeira vez em Ribeirão. Em Ribeirão Preto, Ponte Preta e Botafogo no estádio Santa Cruz. Olha como é que esse destino, olha como é que é louco essa coisa. Quer dizer, o primeiro jogo que eu narrei oficialmente para uma rádio, ali na região de Campinas, Foi aqui. foi Botafogo e Ponte Preta. Terminou 0-0, não teve gol nem nada. E aí comecei meu trabalho. Aí da Rádio Planalto de Paulínia, as emissoras de Campinas começaram a prestar atenção em mim. E eu fiquei ali, na verdade, acho que não deu 4, 5 meses, porque a Rádio Cultura estava se transformando na época em CBN. Foi a primeira rádio a se transformar em CBN. E aí o diretor de esportes na época, o Walter Paradella, fez uma proposta para mim. Falou, a gente precisa mudar a linguagem, eu preciso de gente nova e eu preciso de um cara que trabalhe na nova linha da CBN, da Central Brasileira de Notícias. Pô, e é você o cara. E eu fui contratado, aí comecei meu trabalho em Campinas, já na Rádio Cultura, mas pegando o processo de transformação em rádio CBN. Né? E a Rádio CBN era do Grupo Globo, não? Não. Ainda Era não. da família Pedroso, ela que foi vendida recentemente ao Grupo EP. Ao Grupo EP. Era da família Pedroso. Tá. Jorge, você tem time do coração? Eu tenho time de coração, sim. Qual é? Eu Você sou fala? corintiano. É. Eu sou corintiano. Como é que você separa, tipo, essa... Porque, assim, nas outras emissoras, você... Ah, você já narrou do Corinthians também aqui no Grupo Tático, e o Corinthians já jogou aqui também, né? Já. Mas, por exemplo, você... Quando foi a primeira vez que você foi narrar, por exemplo, o time do Corinthians, como é que é isso pra você equilibrar, né? O Jorge Vinícius ali, profissional, do Jorge Vinícius, torcedor, né? Sim, o meu pai era corintiano e fanático. E o que me levou ao rádio, à profissão, foi gostar do futebol e ser corintiano. Até certo ponto, com certo grau de fanatismo também, que chegava próximo ao fanatismo do meu pai, né? Mas quando você se coloca na condição de entrar para a profissão, você começa a ter um contato e se abastecido com muitas informações que você já vai enxergando o futebol de uma outra maneira. E eu comecei já precocemente a ver o futebol de uma outra maneira, né? E a única vez que eu narrei um jogo numa emissora grande e como corintiano mesmo, eu falei assim, hoje eu vou narrar como corintiano, foi a final da Libertadores da América no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors. O Corinthians nunca tinha conquistado uma Libertadores na América e em 2012 eu era o principal narrador da Rádio Capital de São Paulo e eu narrei aquele jogo, só faltou vestir a camisa do Corinthians como corintiano. Mas assim, isso você. na profissão é permitido? É permitido se o seu público te respeitar, entendeu? E o processo de construção de uma fidelidade, de uma credibilidade, ele é longo. Então, aquela situação me permitia, porque era um jogo de um time brasileiro contra um time argentino. Ou seja, o único do Brasil ali era o Corinthians, né? O Corinthians estava ali representando o futebol brasileiro. Ou Não estava representando... de todo jeito pro Brasil, né? Não estava representando o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, nada disso. Esses torcedores estavam torcendo contra. Mas ali cabia uma condição de um Galvão Bueno vestindo a camisa da seleção brasileira e narrando um jogo com fanismo da seleção numa Copa do Mundo contra outra seleção de outro país. Né? Guardadas as proporções, eu me senti ali na condição de... Aí eu levei pro ar, pra transmissão, todo aquele sentimento de corintiano, né? Na narração dos gols, né? Na emoção. Naquele jogo, sim, foi o único jogo que eu transmiti na minha carreira como um torcedor ali, né? E legal que o Corinthians ganhou de 2-0, 2 gols do Emerson Sheik, e vivi uma experiência maravilhosa de narrar a primeira conquista, né, mais importante de Libertadores do Corinthians num Pacaembu lotado no dia 4 de julho de 2012. 2013 foi quando você, eu acho que deu um grande salto na sua carreira, me corrija se eu estiver errada, né? Indo para o Sport TV.
Na verdade, eu cheguei ao Grupo Globo, eu já tinha passado lá atrás, depois de Campinas, só para fazer um resumo Ligação, aí. De Campinas eu fui para a Rádio Gazeta, fui contratado pela Gazeta pelo Pelé do rádio, Pedro Luiz Pauliello, que era apelidado como Lorde, que foi um dos maiores locutores esportivos e diretores de rádio que a gente já teve no Brasil. E o Pedro Luiz me contratou, eu já tinha acertado com a Rádio Tribuna em Santos, ele me fez desfazer o contrato com a Rádio Tribuna, que eu estava acabando a faculdade, era o último semestre, aquele negócio de projeto experimental, não exigia muito a minha presença em Campinas, já tinha acertado com a Rádio Tribuna FM de Santos, ele falou assim, não, você vai narrar um jogo para mim, Ferroviária e Palmeiras, dia 23 de maio de 93, em Araraquara, e eu vou te ouvir, vai ser um jogo, teste para você. Fui lá pela Rádio Gazeta, já narrei esse jogo, no dia seguinte cheguei na Cultura, porque eu comandava já o departamento de esportes, da Rádio Cultura CBN, era Cultura CBN, e já tinha um recadinho lá, um bilhetinho da secretária, para eu ligar para a casa do Pedro Luiz. A hora que eu falei primeiro pro meu pai sempre foi fã de Pedro Luiz e Mário Moraes. Era a dupla que meu pai ouvia, além de Fiore, Gilhote, Osmar Santos. Meu pai, você tá louco, você vai falar com o Pedro Luiz, ó, fala pra ele que eu sou o maior fã dele e tal. Liguei pra casa dele. Seu Pedro, tudo bem? É o Jorge Vinícius. Ô, Jorge, tudo bem? Tinha uma voz assim. Olha, já tô sabendo que você tá acertado com os Santos, com a Tribuna. Confia em mim. Eu vou te contratar aqui pela Gazeta. Me dá um mês. Mas eu quero que você confie em mim e venha pra cá. Um pedido do Pedro Luiz Pauliello. Falar, não. Já liguei na sequência para a Tri FM, na Tribuna FM Santos, agradeci o convite e encarei. Desse dia, acho que não deu 7 dias dessa situação. Eu já estava contratado pela Rádio Gazeta de São Paulo. Isso em 93, o senhor Pedro Luiz Pauliello me colocou naquele ano já para fazer um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo, seleção brasileira, contra a Venezuela, em Belo Horizonte. Em 94, ele me colocou na Copa do Mundo, 22 anos de idade, um narrador mais novo na cobertura daquele Mundial, do mundo todo. Um caipira de Penápolis. Você fez pela Rádio Gazeta. Pela Rádio Gazeta. Um caipira de Penápolis com 22 anos fazendo a primeira Copa do Mundo. Eu fiquei no exterior 50 dias. Entre Edmonton, Canadá, que o Brasil fez um amistoso lá contra o Canadá, ele me mandou para lá. Depois Dallas, que era o centro de imprensa, nós transmitimos lá. E a parte final, para coroar o nosso trabalho, eu era o segundo narrador da equipe, o primeiro era o Enio Rodrigues, ele me deu um presente ainda, falou, olha, pelo seu trabalho, você vai passar a última semana em Los Angeles, onde vai ser disputada a final, e você vai fazer no estádio, sábado, na véspera da decisão do Brasil e Itália, Bulgária e Suécia, você vai narrar do estádio para ter essa primeira experiência também em estádio. Isso com 22 anos. 22 anos. Ou seja, a experiência para você... Entendeu? Aí, narrei a decisão do estádio, lá em Pasadena, no Rose Bowl. No dia seguinte foi a final, Brasil e Itália, e eu fui como torcedor, mas credenciado, e assisti onde o jogo? Atrás do gol, onde aquela Copa do Mundo foi decidida, nos pênaltis, que o Baggio chutou lá em cima, aquela bola, quase que eu peguei na arquibancada aquela bola. E depois de 24 anos, o Brasil foi campeão mundial, conquistou o Tetra, eu com 22 anos, primeira Copa do Mundo, pela Rádio Gazeta de São Paulo. Quando eu cheguei, recebi 2 convites da Rádio Jovem Pan. Então, assim, as portas mesmo foram abertas pela Rádio Gazeta, pela Rádio Gazeta, em 90... E te deu toda a oportunidade de você mostrar o seu talento, o seu trabalho. Imagine, financeiramente também. Eu fui para um outro patamar. E naquele ano, em 94, estava mudando a moeda, era 1 para 1, estava nascendo o real. E imagina, a grana que eu levei para os Estados Unidos para passar 50 dias, foram 48 dias, foram $5.000. E era 1 para 1. O que eu voltei de novidade lá, 12 pares de tênis, chiclete. Primeira vez no exterior, menino, né? Aquela coisa da ilusão. Nossa, vou comprar isso, vou trazer aquilo. E olha só, $5.000 naquela época. Voltei comprando tudo isso aí, trouxe essa muamba toda, passou na alfândega e tal, e ainda sobrou quase que metade para eu dar entrada num carro e comprar um carro 0 quilômetro.
Olha só a dimensão da coisa. Eu voltei e recebi convite da Rádio Jovem Pan e da Rádio Bandeirantes. Aí a Rádio Bandeirantes era uma situação melhor e fui para a Rádio Bandeirantes, tal. Depois voltei para a Gazeta, enfim. Mas minha vida, o start foi em 1993 pela Rádio Gazeta. É que, na verdade, o Sport TV foi a primeira TV, não foi? Foi quando você migrou para a TV, né? Isso, eu já tinha feito alguma coisa na extinta Rede Manchete, gols de domingo lá no programa esportivo. Tinha feito também um jogo pela Record, pela TV Record, mas um nada jogo de vôlei. Fixo, assim, nada né? fixo. E tinha feito um período do Campeonato Italiano na TV Cultura. Aí sim, um pouco antes, em 2010, onde o Sócrates, saudoso Sócrates, que como corintiano era o meu maior ídolo, e é ainda meu maior ídolo, você perguntar para mim, e o Neto, e o Marcelinho Carioca, e o Casagrande, e os outros jogadores mais recentes. Não. A magia de ver o Corinthians jogar era ver o Sócrates marcar gols, dar o toque de calcanhar, democracia corintiana, aquele envolvimento todo, aquela manifestação popular, aquela torcida. Então, Sócrates sempre foi o meu maior ídolo do Corinthians, e sempre será. E aquela situação toda, entendeu? De estar ao lado do Sócrates na TV Cultura, eu fiz o Campeonato Italiano. E depois, na Record, acabou a equipe de esportes. E eu me vi desempregado. Aí você procura um, procura outro, e nessa hora pouca gente te ajuda. Aí entrou em cena um anjo que foi demitido ontem, do Grupo Globo, chamado J. Júnior, que acompanhava meu trabalho na TV Cultura, o Campeonato Italiano, e eu mandei e-mail, era época e-mail, não tinha WhatsApp nem nada, e-mail. Eu mandei um e-mail para ele, despretensiosamente. 5 minutos depois, ele me devolveu o e-mail. Só ele me devolveu esse e-mail. Os outros... Falou, JV, faz o seguinte, você estava muito bem no Campeonato Italiano, eu estava te acompanhando. Pega aquelas narrações suas e leva para o Roger Torres, lá no Sport TV. Não custa nada, pô. De repente, peguei e levei lá, deixei na portaria da Globo. Deixei lá na Globo e naquela época não estava trabalhando nada, pintou uma rádio nova em Penápolis, e eu morando em São Paulo. Pô, você não quer vir aqui? Eu só vou colocar esporte no ar se for com você. Eu estava desempregado, pegava o carro, ia para Penápolis, 500 quilômetros. Ia narrar jogo do Penapolense. Eu voltava. Uma vez, no segundo ou terceiro jogo que eu estava em Penápolis narrando lá, me liga o Roger Torres, do Sport TV. Ô Jorge, tudo bem? Estava vendo aqui, analisando, tal, sua narração, legal, bacana. Escuta, o Guaratinguetá subiu agora para a Série B do Brasileiro. Nós não temos narrador no Vale do Paraíba. Você não quer narrar sábado agora, 9 da noite, Guaratinguetá e Duque de Caxias, no Premier? Falei, claro que eu quero. Para mim era final de Copa do Mundo. Imagine quem assistiu tendo que pagar um jogo desse, Guaratinguetá e Duque de Caxias, no sábado às 9 da noite. Mas eu fui para lá como se fosse final de Copa do Mundo. Bom, narrei o jogo. Passou, ninguém falou mais nada. Ia receber o cachezinho lá. Uma semana depois, liga o Roger de novo. Ô Jorge, tudo bem? Gostou da brincadeira lá? Se divertiu? Falei, pô, demais, demais. Você quer narrar outro jogo? Quero. Então você tá escalado de novo. E aquele ano eu fiz todos os jogos do Guaratinguetá, pela Série B do Brasileiro. E aí, um pouco mais pra frente, apareceu a Fox. E a Fox me fez um convite, porque eu era freelance da Globo. Não era fixo. Né? Não era fixo. E a Fox... Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Capital de São Paulo também. E unindo. Premier, Rádio Capital, unindo as escalas e tal. E veio a Fox com convite, só que eu ia ter que narrar no Rio. Mas não precisava sair da Rádio Capital. E eu expus a situação lá para a Globo, para o Sport TV. Falei pro meu chefe, apareceu a situação. E eles falaram o seguinte, olha, você recebeu numa hora errada essa proposta aqui dentro. Porque a gente acabou de aumentar os salários dos nossos narradores, inclusive porque a Fox levou alguns para lá. Aumentamos os salários de alguns para segurá-los aqui. E nós não temos verba para te contratar agora. Mas, se você confiar na gente aqui na Globo, nós vamos colocar você na vitrine, para você aparecer mais. E a gente promete, a primeira vaga em São Paulo que abrir de narrador, é você que vai ser contratado. Aí eu analisei bem, pensei, eu já estava ali um tempinho. Agradeci a Fox e acreditei lá
na Globo. E na semana seguinte eles me colocaram para narrar um jogo, que era a estreia do Ganso no São Paulo, num jogo exclusivo do Premier, no Morumbi lotado, São Paulo e Náutico, que foi o maior público daquele ano do Campeonato Brasileiro. Mais de 60 mil torcedores de São Paulo no Morumbi e eu narrando. Aquele baita jogo pelo Premier, que era exclusivo do Premier. Eu falei, de fato, eles estão me colocando na vitrine e tal. Eu já estava narrando no Sport TV naquela época, me colocaram em outros jogos importantes do Sport TV, e aí virou aquele ano, e aí sim, o Mário Jorge Guimarães me ligou um dia e falou assim, olha, é 1º de abril, mas não é mentira não. A gente tem a verba, e você e o Belletti, né, o Juliano Belletti, ex-jogador de São Paulo, Cruzeiro, Seleção Brasileira, Chelsea, você e o Belletti, vocês são os novos contratados do Grupo Globo. Vem pra cá amanhã, traga os seus documentos e tal. E assim começou a minha trajetória lá no Grupo Globo, no Sport TV, que mais pra frente, além de narrar jogos no Sport TV no Premier, eu fazia também o show do intervalo com o Kleber Machado e com o Galvão Bueno, ficando de stand-by na transmissão, se acontecesse alguma coisa, algum problema com eles no estádio, eu entraria e aparecia no show do intervalo, narrando os gols, né? Eles me chamavam e eu aparecia na Globo. Você conviveu com o Galvão? Convivi. Uma ou outra situação, mas os bastidores ali, né? Dentro da Globo. Como é conviver com o Galvão Bueno? O Galvão... É chato mesmo? Vamos falar português, claro. Vou falar que ele é meio chatinho, assim, não. Não é, ao contrário. Ao contrário. É porque você pega no pé hoje, né, na internet. Galvão Bueno narrando, não sei o quê. É que o Galvão Bueno, olha o que aconteceu. Ele extrapolou o comunicador esportivo. Ele virou uma marca, ele virou uma estrela. Foi além, né? Tipo, muito, e por competência dele. Por competência dele, do Galvão. O Galvão eu acho excepcional, fantástico. O cara que se preparou, um cara, sabe, bem preparado. Ele fez o nome dele, né? Evento, claro. E muito além do que só um narrador. E é muita dedicação. É muita dedicação. E aí, quando a pessoa vira o que virou o Galvão Bueno, tem sucesso, aqui no Brasil, infelizmente, existe essa cultura. Aí você começa a criar certas situações de... o Galvão tá com a voz ruim. O Galvão é isso. O Galvão é aquilo. O Galvão... Entendeu? As pessoas, em vez de enaltecer, engrandecer e transformar cada vez mais um ídolo nosso aqui da narração, da comunicação esportiva, infelizmente uma parcela nossa ainda da população... Isso não é só com o Galvão, é com o cara que está fazendo sucesso hoje na novela, qualquer com outra comunicação, né? Assim, é com você, né? é comigo aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade, né, menor, né, assim, proporcionalmente falando do que as grandes capitais, os grandes centros, mas a gente convive com isso aqui. Não tem como entendeu? Não ter. Você está fazendo um baita sucesso, você acha que não tem ali naquela esquina uma pessoa invejosa falando de você, criticando, em vez de falar, pô, a Juliana arrebentando, que mulher corajosa, que exposição, que referência para hoje, não só para as mulheres, pelo que você faz, pelo seu talento, mas para a comunicação, entendeu? Você deu um passo e está dando um passo hoje, com toda essa estrutura aqui, gigante. Você tem que ser aplaudida, valorizada. O que eu faço hoje no Grupo Tati é um trabalho de excelência, mas tem aquela meia dúzia, entendeu? Que joga contra, torce contra, trabalha contra e ainda acha situações para tentar denegrir a sua imagem, entendeu? Então o Galvão Bueno, voltando lá... eu não tenho meia dúzia ali que falava, né? Eu não tenho nada para falar de ruim, tenho que falar bem do Galvão Bueno, entendeu? E como que foi a sua saída do Sport TV, do grupo? Esse fechamento de ciclo? Sim, foi inesperado. Por quê? Foi em 2018, e aí, naquele ano, a Globo ia mudar a plástica dela de transmissão. Em janeiro, o Galvão Bueno estava de férias, o Kleber Machado estava de férias, o Luiz Roberto estava de férias, só estava tendo a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí, o diretor da Globo me ligou. Falou, Jorge, você poderia fazer um favor pra gente? A gente precisa gravar um piloto para apresentar para as outras praças do Brasil como é que vai ser o nosso novo modelo de transmissão, com a nova plástica da Globo. Você pode narrar um jogo pra gente internamente aqui, vai ser da Copinha, ao vivo,
mas é só você. Mas você vai fazer igual se a gente tivesse no ar numa transmissão da Globo. Você vai pro estúdio, vai abrir, vai chamar o intervalo, vai voltar para você, porque a gente quer apresentar isso em futuras reuniões para as praças, Minas, Recife, entendeu? Esses outros lugares. Poxa, claro, fui lá. Fiz esse jogo, gravei esse piloto, acabou o piloto. Primeiro tempo eu fui coordenado pela equipe da Globo de São Paulo. Segundo tempo pela equipe da Globo Rio. Acabou. O cara do Rio, o diretor, na hora. Poxa, você tem uma voz fantástica. Olha, nós precisamos estreitar esse nosso relacionamento aqui. Faz lembrar muito como é que chama? O Rogério Correia, narrador da Globo lá de Belo Horizonte, Minas. Poxa, vem pra cá, vem fazer uma visita aqui pra gente na Globo, no Rio. Aí eu fiquei meio assim, né? Perguntei ainda pro meu diretor lá da Globo. Ô Toné, será que o cara gostou mesmo? O que você acha? Como é que eu fui? Ele falou, pô, você não acabou de ouvir o cara aí falando pra você, no seu ouvido? Pô, foi bem pra caramba, tal. Então eu tava num momento muito bom. Tava fazendo o show do intervalo, tava aparecendo na Globo toda hora, tava numa exposição. Tinha acabado de fazer em 2016 os Jogos Olímpicos do Brasil, Olimpíada. Fui pro Rio, fiquei um mês lá só narrando vôlei, né? Era narrador exclusivo do vôlei, só transmitia vôlei. Tava em jogos importantes também, pelo Premier, pelo Sport TV. Mas, de repente, num domingo, o meu diretor lá da Globo, a Globo já estava passando por um processo de reformulação já de 2 anos para cá, já tinha demitido muita gente, que começou junto comigo lá atrás. Mas eu, pela minha idade, pela sequência de trabalho, e quando eu cheguei na Globo, existia uma marca assim, se você não fizer nenhuma besteira aqui dentro, mas grande, se não cometer nenhum erro aqui dentro da Globo, você aposenta aqui. E aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? Falei, eu não é do meu caráter, da minha personalidade, errado chegar a um erro absurdo, assim, porque aí seria erro de comportamento, erro drástico jornalístico, que comprometesse, né, a emissora. E aí, poxa, quase 10 anos de Grupo Globo, era um domingo, recebo no começo da noite uma ligação do meu chefe lá. Jorge, tudo bem? Amanhã a gente pode conversar aqui? Aí eu falei, podemos, tá, mas alguma coisa? Não, amanhã a gente fala aqui pessoalmente. E eu, vacinado já, poxa, já peguei minha carteira de trabalho, já pus no bolso e falei, agora vai sobrar para mim. Que vários já tinham sido demitidos. Tava essa né? onda, né, de demissões, só que foi enxugando redações, né? Tinha pouca gente no núcleo da Globo, em São Paulo, que eu não imaginei que pudesse haver mais cortes ali. Porque já tinha cortado tudo que Porque cortar, virou né? praticamente uma sucursal. A Globo de São Paulo, no esporte, virou quase uma sucursal. O Rio demitiu pouco nessa época. As demissões foram mais em São Paulo. Foram mais em São Paulo. Eu jamais imaginaria que pudesse ter mais cortes em São Paulo. Mas aí recebi a notícia, foi impactante, porque você sonha, como eu sempre sonhei, em trabalhar numa Rádio Globo. E bati na trave 5 vezes. 5! Que era para ser contratado, chegou... Eu e um outro sempre optavam pelo outro. Ah, porque a voz do outro. Ah, porque... E eu bati na trave 5 vezes na Rádio Globo. Mas Deus foi tão bom que me deu de presente a TV Globo, a televisão. Muito, né? assim, maior. Poxa, em termos de visibilidade. De visibilidade. Tudo, né? Financeiramente falando, nunca ganhei tanto dinheiro. E a estrutura que a Globo dava lá pra gente era uma coisa absurda. Hoje eles não fazem mais isso, entendeu? Viagens, a gente transmitia jogo no estádio, a gente tinha motorista da Localiza 24 horas, hotel 4 ou 5 estrelas, quarto individual para cada um, diárias, hora extra e o nosso salário. E participação nos lucros, e 14º, e ticket, e o melhor plano de saúde. Uma baita estrutura da Globo, entendeu? Eu vivi isso aí, eu vivi. Hoje, acabou praticamente quase tudo isso aí. Por quê? Porque a gente convive com os nossos amigos que ainda trabalham lá e mudou muita coisa. Pra pior, entendeu? Agora, isso aí me deu uma bagagem muito grande. Mas aí quando você chega, fala assim, eu queria jogar um dia na seleção, tá? Aí você chega na seleção e você vê que dá pra você disputar ainda mais 2, 3 Copas do Mundo. E de repente você não é mais convocado,
você sai da seleção... Tem um baque assim, né? É um corte, de repente, Você fala... às vésperas de uma Copa do Mundo, aí tem aquele impacto, né? E aí eu estava casado e já tinha uma filha. Porque uma coisa uma coisa é você ser demitido, né, por uma reestruturação de uma empresa, solteiro, sozinho. Você se vira, você dá seus pulos. Uma coisa é você passar por isso casado, com família e com uma filha de 4 anos, entendeu? Falei, e agora? A rescisão foi legal, foi muito boa, tal, dava para eu ficar aí 2, 3 anos sem trabalhar. Mas não é isso, né? Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. E aí eu falei, poxa, quer saber uma coisa? Eu morava em Sorocaba, eu não morava em São Paulo. Falei, pô, continuar em Sorocaba, chegou a hora de eu voltar para Ribeirão. Eu vou mudar para Ribeirão, vou vender minha casa aqui, eu vou voltar para Ribeirão, independentemente de trabalhar lá ou não. Mas o lugar que eu acho que eu vou me encaixar mais rapidamente vai ser em Ribeirão, que eu já tinha morado aqui em Ribeirão Preto de 99 a 2005. E as pessoas me adoravam aqui, tanto é que recebi o título de cidadão Ribeirão Pretano em 2007. Tinha um vínculo já com Ribeirão Preto. E aí eu falei, vou mudar para Ribeirão. E hoje, aí que ajuda um pouco a rede social, né? Joguei isso no Facebook. A hora que eu joguei isso no Facebook, 3 emissoras já entraram em contato comigo, né? Querendo conversar comigo, se era isso mesmo, se eu tava afim, entendeu? Tinha acabado de sair da Globo, poxa. Então, e aí, vim pra cá, negociei com 2 potências, né? De um lado, a Tati com o Chain Zayer, e do outro, o Grupo EP, a EPTV, né? Você chegou, então, a ter uma cogitação de ir pra EPTV. Eu tava com 1,5 pé na EPTV. Que já vinha do grupo Isso, Globo, né? Então, para você isso. talvez é até mais fácil seguir já ali para a emissora afiliada da Globo, Exato. né? Enfim. E tive uma reunião lá, séria, e o grupo EPTV, EP, só no dia da reunião que eles não conseguiram passar um valor para mim, do meu salário. Por quê? Eles iam me contratar para uma nova função, um cargo novo, estava sendo criado pelo RH, que era do multiplataforma. Eu ia ser o primeiro contratado do grupo EP, não de Ribeirão. Começando a entrar nesse multiplataforma. mercado. O que eu iria fazer? Eu ia trabalhar na TV, ia trabalhar no rádio, na CBN, e ter uma coluna no Cidade On, entendeu? Na televisão, ia participar do jornal lá do meio-dia, nos dias dos jogos, no dia posterior do jogo, comentando o que foi e tal, a partida. Ia ter um programa de esportes na Rádio CBN, ia narrar na Rádio CBN os jogos, Botafogo Comercial, e essa coluna no Cidade On. Mas só faltou o valor. Olha, eles falaram, a gente vai ter o valor porque eles estão criando essa vaga. O RH, assim que passar, a gente manda para você. Só que nesse meio tempo, eu estava negociando com a Tati, e já sabia, mais ou menos, o que era a proposta da Tati. E a Tati me pressionando. E aí, naquela pressão final para eu me decidir, me liga o Chain, que eu jamais tinha... Não, eu jamais tinha conversado com o Chain, mas tinha uma admiração muito grande pelo Chain, né? Pelo histórico dele. Me liga o Chain pela primeira vez. Aí o Chain, JV, você não quer trabalhar comigo? Você tá fazendo leilão? Aí eu falei, Chain, antes de mais nada, primeiro, é um orgulho para mim estar falando com você. Me sinto lisonjeado. Como profissional, nunca fiz leilão na minha vida. Eu só estou pedindo para o grupo de vocês esperar. Hoje é segunda-feira, até amanhã, que eu vou receber o valor lá da proposta do pessoal da EPTV. E outra, se coloque no meu lugar. Eu estou negociando, Chain, com 2 potências. Com um cara chamado Chain Zayer e com o grupo EP, que tem uma credibilidade, um respeito e, poxa... Então, se coloque na minha posição, espere até amanhã. Não, eu quero agora. Quanto você quer? O que você quer para trabalhar comigo? Eu tenho um programa hoje, uma mentoria sobre o Botafogo, e quero te contratar agora. Me fala quanto que é, que eu quero te colocar no ar agora. Aí eu falei, bom, o cavalo tá passando arreado na minha frente. Né? Inverteu, né, o negócio. Uma situação como essa, entendeu?
uma valorização, eu não posso perder essa valorização, principalmente no interior de São Paulo, né? Falei, Chaim, então tá bom, eu vou fazer minha proposta, tá? Mas você já fez na hora, por telefone? Na hora, por telefone, porque o Chaim é assim. Mas como é que você já decidiu o valor? Tipo assim, não, eu já imaginei. Peraí, Chaim, deixa eu ver quanto que é. Acho que... Não, eu comecei o papo assim, Chaim, o seguinte, então vamos lá. Uma bolsa de estudos para minha filha, tá bom? Ah, isso aí é tranquilo. E o Chaim é tão maravilhoso, sensacional, que depois ele foi muito além com relação à minha filha, em termos de bolsa, de oferecer algo de conteúdo, mas aí é o ser humano, entendeu? Ele poderia simplesmente falar, a bolsa é essa, tal, mas ele deu muito mais. E ficou preocupado, sabe? Uma dimensão fantástica. Por isso que o Chaim é um cara tão espetacular, tão maravilhoso, que eu reverencio. E se algum lugar alguém estiver falando alguma coisa dele, me incomoda. Porque depois, faz 5 anos que eu tô com ele, eu comecei a conhecê-lo, a família, sabe? E ele e o Fernando Roxo, entendeu? Que hoje é o CEO do Grupo Tati. Comecei a aprender como é que é o Grupo Tati, como é que funciona a empresa, me sinto super bem lá. Então, o Chaim, eu tenho uma gratidão, sabe, por ele, pelo Fernando, pelo Tanielson, a Nathalie, na época lá, que é monstruosa, mas em síntese. Aí eu falei, Chaim, vamos começar, eu preciso da bolsa de estudo para minha filha, tá? E esse valor. E joguei o valor. Por isso tá fechado, JV? Tá fechado. Então tá bom. Vou te ligar daqui a pouquinho e tal. E você entra no ar, você já entra como contratado. Mesma hora. Uma hora depois. Aí nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu liguei para Sandra Lambert, estava conduzindo a minha negociação, outra pessoa maravilhosa, espetacular. Trabalhei com ela na Rádio CBN. Espetacular. Pena que eu ainda não trabalhei com ela, mas eu só ouço coisas boas dela. Sim. Gosto do ser humano. Nesse primeiro contato, a gente já sabe, entendeu? A gente sabe, com uma experiência que a gente adquire, a gente bate o olho na pessoa, já sabe se ela é gente boa, se ela, né, é competente, se ela está tratando de maneira séria. E o tratamento que eu recebi na IPTV, quando eu fui negociar lá, foi uma coisa sensacional, foi uma coisa maravilhosa. E aí eu tive cuidado de passar a mão no telefone, ligar para ela e falar, Sandra, acompanhe a cronologia dos fatos. Olha o que aconteceu. Aconteceu isso. Tô sendo aberto para você, tá? E tô te passando aqui o valor, tá? Acho que não seria esse o valor aí, né? Falou, JV, fica tranquilo. O cavalo, de fato, passou arriado na sua frente. Não seria esse valor aqui, tá? E a gente só lamenta porque a gente estava contando com você aqui para esse projeto, tal. Você é um cara que, tem um histórico, uma marca, casaria certinho aqui com a gente, tal, seria o primeiro multiplataforma da IPTV, mas você não pode perder essa chance, não. Não pode perder. Aí eu agradeci, entendeu? E comecei minha vida. Aí entrei no ar com o Chaim e tal, no dia seguinte vim para Ribeirão, entendeu? Para concretizar um negócio, mas foi assim. Já começou no mesmo dia e... Não, e como era dezembro... Eu esperei, porque eu teria um tempo de férias, eu tinha férias agendadas aí com família para viajar e tal. E comecei, de fato, na primeira semana de janeiro de 2019. E você começou também, quando o grupo começou mesmo com multiplataforma. Na verdade, o grupo ele foi pioneiro em multiplataforma aqui no interior de São Paulo, né? Foi. E quando você veio, eles já estavam nessa estrutura crescendo. Mas, por exemplo, não tinha ainda hoje a rede que se tornou, que aí o Chaim foi comprando lá a parte de Campinas, litoral, né, de São Paulo. Foi se expandindo o grupo, né? Isso. O lançamento tinha sido um pouco antes, acho que um período de 1 ano atrás. Pouca coisa. 1 ano e meio, no máximo, antes de eu chegar, em 2019, em janeiro de 2019. E, sinceramente, a hora que eu olhei para aquilo tudo, quando eu conheci a estrutura, né? Eu até brincava com o Chaim, né? Eu falava, Chaim, eu tô aqui, para mim, aqui é a Disney da comunicação. Porque, pô, olha o estúdio aqui, tinha Tati FM, Rádio 79, Difusora, TV Tati. Eu tava, assim, encantado com aquilo lá. E minha cabeça, assim, sabe, com muitas ideias, multiplataforma. Falei, poxa, por que a gente não pode usar aqui
no rádio, na TV, na internet, uma situação de fazer o que eu fazia no Sport TV, de pré-jogo, pós-jogo, o jogo em si a gente não podia transmitir que a gente não tinha os direitos, mas fazer um trabalho bacana, legal, antes do jogo e depois do jogo, porque o Sport TV narrava, vai transmitir o jogo do Botafogo, no canal fechado, Premier no Sport TV. Mas ele entrava 5 minutos antes e terminava 2 minutos depois, porque para eles o interesse lá na Globo é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Corinthians, tá? Que dá audiência. Tempo maior antes e depois, você diz, né? Então, eles tinham que colocar na grade jogos da Série B do Brasileiro e tal, mas não estavam nem aí pro Botafogo, para Ribeirão, para nenhum time do interior. Aí eu falei, vamos usar isso aqui. E a direção comprou essa ideia e nós lançamos a multiplataforma. Tanto é que, quando me pediram, a direção me pediu a marca, entendeu? Para eu intitular a nossa equipe de esportes, o nosso nome pro esporte, eu pensei e cheguei à conclusão, multiplataforma, multifutebol. Porque as nossas transmissões são de futebol. Uhum. Então, eu inventei, lancei assim, multifutebol Tati. Multifutebol. Por quê? Multiplataforma, rádio, TV, internet. E aí a gente começou com um trabalho fantástico. Porque a gente ia em todos os jogos, estávamos presentes em todos os estádios, dentro e fora de Ribeirão. Mas hoje vocês também fazem isso, né? Hoje ainda faz isso. Hoje a gente faz isso, mas na época, isso aí foi pioneiro. Porque ninguém não fazia, não tinha essa estrutura, né? Exato. De equipamentos, né? E um acompanhamento regional, né? Dos times regionais, né? Isso, e um equipamento chamado Mochilink, que você transmite da onde você estiver, de qualquer lugar do planeta. Uhum. É a tecnologia, a modernidade, entendeu? Essa transformação maluca que a gente está passando. Antigamente um link, o caminhão chegava 2 horas antes, lembra? Subia aquela antena absurda, tinha que puxar um cabeamento enorme. Não, e você imagina pro cara, o torcedor do Botafogo, porque na época era a Série B do Brasileiro, o Botafogo tava voltando, o cara pegar o celular dele, pôr no Facebook do Grupo Tati, acompanhar a chegada do Botafogo lá em Belo Horizonte, no jogo contra o América Mineiro, na Arena Independência, tá lá o microfone do Grupo Tati, o repórter entrevistando ao vivo, a delegação descendo do ônibus. Isso tudo, o cara via e olha lá de vez em quando no Sport TV, no Premier, e só. Mas o Grupo Tati... E completo, acompanhando proporcionou isso, todo, né? O Grupo Tati proporcionou isso numa nova proposta ao seu público, de rádio, TV e internet, porque a TV transmitia e transmite ainda, entendeu? Isso tudo que a gente leva pro ar, a TV aberta, ela mostra tudo. Inclusive, na hora do jogo, eu lá narrando, lá do comentarista transmitindo, e a TV. O que aconteceu? As grandes emissoras, dos grandes centros, principalmente de São Paulo, elas enxergam tudo, elas estão vendo. E hoje, por exemplo, você vê uma rádio Jovem Pan fazendo muito a Jovem Pan, do que a gente fez lá atrás, há 4 anos atrás. Isso é motivo de orgulho pro Grupo Tati, pra gente, pra mim, pra direção, pro Chaim, pro Fernando, entendeu? Então isso aí é motivo de orgulho. E mais pra frente, o Chaim, recentemente, questão de acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, começou a aumentar o grupo. Ele adquiriu um grupo com TV em Campinas, TV em Santos, Rede Nova Brasil FM de rádio, recentemente o SBT Vale do Paraíba, e agora você, na verdade, está se expandindo para todos esses veículos, né? Sim. Com participações, eu acredito que às vezes transmissão simultânea para os mesmos canais, né? Quando é algo mais assim, maior, né? Inclusive teve um outro fato que eu vou te confidenciar aqui, logo no começo, né, dessa transformação do Grupo Tati, porque é o grupo de comunicação hoje que mais cresce e que mais investe em comunicação no Brasil. Hoje nós somos o 6º maior grupo de comunicação do Brasil. Olha que orgulho para Ribeirão Preto, porque o nosso berço é aqui em Ribeirão Preto. Tudo nasceu com o Chaim aqui em Ribeirão Preto. E aí, o Chaim lá, numa determinada oportunidade, ele, com o Fernando, me propôs ir para Santos. Porque lá nós temos a TV Tati Band Litoral, que é TV Bandeirantes aberta lá, e a nossa programação. Aí o Chaim me propôs ir para Santos.
E aí eu fui bem sincero pro Chaim. Falei, Chaim, me entenda. Dei alguns argumentos. Mas, poxa, se você... Mas aí você se mudaria daqui. Pra tocar lá. Aí eu falei, Chaim... É porque vários da Tati foram, né? Sim. Tem o Orlando, que tá em Campinas. Exato. A própria Nathalie tá que hoje tá lá em Campinas né? dirigindo uma TV gigantesca que é a TV Tati Record. Entendeu? Que várias vezes durante o dia passa a própria Globo de lá, EPTV. E aí eu falei, pô, e você não toca lá pra mim, a Band lá em Santos? Aí eu fui sincero com ele, porque eu prefiro trabalhar assim, honesto, ser transparente. Falei, Chaim, você faz o que você quiser comigo. Mas eu não posso por esse motivo aqui. Mas em especial pela minha filha. Pela minha filha. Que eu vinha de um divórcio, uma separação. E por incrível que pareça, essa situação me derrubou 4 meses. Eu não esperava, em meio a uma pandemia. E a minha filha, por incrível que pareça, com essa mudança toda, uma separação, ela não sentiu. Você se separou há quanto tempo? Já faz 3 anos. 3 anos. Foi no meio da pandemia? Foi no meio da pandemia. E aí a minha filha não sentiu, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu sou um cara muito presente, sempre fui. Então eu levo ela todo dia na escola. E como ela não sentiu, se eu nesse momento de separação saísse do lado dela e fosse... Porque não dava pra você levar. Não dava, né? não dava, entendeu? E aí você iria ficar distante dela. Não, e eu não me imagino, e não me imaginaria naquele momento, ela com 6 para 7 anos, distante, ela distante do pai, tá, que é referência, e eu distante da minha filha, que é o meu maior tesouro, entendeu? Primeiro é a minha filha, primeiro é a minha família, depois minha profissão e tal. Sim. E expus a situação pro Chaim. Falei, Chaim, você tem razão. Eu preciso voltar a ficar próximo a São Paulo, o grupo está crescendo. Para mim, eu gosto de desafio. Eu iria se não tivesse nenhuma dessa situação. Si, né? Mas no momento, eu vou ser sincero para você. Você faz comigo o que você quiser. O que você quiser. Você tem total liberdade. Mas o problema é esse. Eu não posso me afastar nesse momento da minha filha. E aí que eu falo para você, que o Chaim é um cara tão ser humano, espetacular, né, Jorge, assim, de entender que ele situações, pegou o telefone, ele estava voltando de numa viagem acho que nos Estados Unidos, me ligou e falou assim, JV, fica quieto, não vou fazer nada com você, você faz tudo aí de Ribeirão Preto e você tá certo, prioridade é a sua filha, se dedique a ela e você faz tudo daqui de Ribeirão. Então, a partir daí, ele me conquistou mais ainda, e eu acho que a nossa relação, enquanto funcionário e empresa, tem que ser essa. Quando foi decidido pela separação, depois os meus pais, foi o primeiro local que eu fui para eles saberem o que estava acontecendo. Porque eu sempre trabalhei assim. Eu preciso ser honesto com quem acredita e confia em mim. E quem acredita e confia em mim é minha empresa. E quem é dono da minha empresa é Chaim, e quem comanda a minha empresa é Fernando Roxo. Então eu fui lá com o Fernando, sentei com o Fernando, tá acontecendo isso, eu não esperava. Abri o jogo, tá? E o Fernando foi de uma sensibilidade, até no campo espiritual, que isso, me ajudou. Desculpa a emoção, mas para você ter noção do lugar que eu trabalho. O Grupo Tati, quando eu falo que eu tenho orgulho de trabalhar no Grupo Tati, é porque o Grupo Tati, ele te dá a chance, a oportunidade de você, sendo correto, de ter esse tipo de relação, desse relacionamento. Porque os caras são humanos, tá? Os caras não são só empresários, ali não é máquina, ali não é um número de crachá, como foi na Globo, porque eles me demitiram, meu chefe, quando foi me demitir da Globo, ele falou, olha, não tenho nada para falar de você, ao contrário, só te elogiar. Mas você está sendo demitido pelo número do seu crachá, pelo que você faz e pelo seu salário, pelo que você ganha. Entendeu? Aqui, na Tati,
Não é São isso. valores, né? Exato, Jorge, exato. que- E aí a gente vai convivendo no dia a dia, tem os esbarrões? Tem. Mas isso é importante para o Todo crescimento lugar, né? nosso. Exatamente. Entendeu? Quantas vezes, e hoje eu falo assim numa boa, quantos esbarrões com o Fernando? Quantos? Mas isso aí foi um processo de aprendizado e crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa. Isso que eu acho que vale para a vida. Não é só o salário, quanto você ganha, não é só a posição que você ocupa, é crescimento enquanto ser humano, espiritual, entendeu? Passar pelos obstáculos e falar, meu, chegar onde eu cheguei depois de 5 anos de relacionamento com o Fernando, com o Chaim, com a direção, com o Daniel, tal, com a Nathalie, e falar, meu, estamos crescendo, mas estamos unidos. Eles podem confiar em mim e eu posso confiar neles. Isso que é bacana. Tá. E como é que é pra você aqui em Ribeirão Preto ficar entre Comercial e Botafogo? O Come Fogo. Você já teve muito assim, já teve alguma situação inusitada do pessoal falar que você o Jorge torce pro Botafogo, nada, ele torce pro Comercial. Direto. Eu preciso Como que, tipo, né? Então, mas eu lidar nessa situação? preciso me policiar. Por quê? O que eu faço é narrar futebol, eu sou vendedor de emoção. Eu preciso cada vez mais conquistar o meu público e atrair gente nova para aquilo que eu faço. E uma coisa que, modéstia à parte, eu consigo fazer, acho que essa única coisa que eu consigo fazer mais ou menos na vida, é narrar futebol, é levar emoção, sentir, captar aquela energia de um jogo de futebol. E aqui eu torço para Ribeirão. Então, o meu time é Ribeirão Preto Futebol Clube. Então eu torço para os dois, mas vai explicar para o torcedor do Botafogo que me vê vestindo a camisa do Comercial e me emocionando com o acesso do Comercial, vibrando, vai explicar para o torcedor do Botafogo que eu não sou comercialino. Cara, esse cara é bafudo. O cara teve a coragem de colocar a camisa do Comercial. E por outro lado, vai explicar para o torcedor do Comercial que eu não sou botafoguense. Porque eu visto a camisa do Botafogo, porque eu me emociono, porque eu choro, Mas porque eu você faz isso vibro. com os dois times. Com os dois. Ou seja, Mas quando aí, você tá no Comercial, você põe a camisa do Comercial. E quando você tá no Botafogo, evidente. você põe a camisa do Botafogo. Mas aí, o cara mais, entre aspas, chato, As torcidas, por o exemplo. fiscal que existe os fiscais. O fiscal fala, tá vendo? Ele gritou o gol maior do Comercial. Tem tá essa vendo? comparação? Tem, o cara cronometra o seu gol. Ele se emocionou mais no gol do Botafogo. Esse cara é botafoguense. Esse cara é doente botafoguense. Ou esse cara é bafudo. Então, mas assim, isso aí pra mim é normal hoje. Mas quando eu cheguei em Ribeirão Preto, teve uma passagem em Ribeirão, eu trabalhava na Clube. E aí, trabalhei com o César Bruno, ele com o Wilson Antônio foram os responsáveis. Mas isso não agora, muito antes. Em 1999. Aham. E aí, passei um período lá na Clube e tal, depois fui pra Rádio 79 e tinha um jogo, que era véspera de um clássico Come Fogo, Comercial Botafogo, que seria no domingo. E o Comercial jogava na quarta-feira, não lembro contra quem, em Palma Travassos à noite. E eu tinha um repórter que tinha lançado na torcida, até o João Fernandes, que hoje tá brilhando aí fora como apresentador, tá? Acho que tá em João Pessoa, lá na Paraíba, na TV Record, no SBT lá da Paraíba. E eu tinha lançado ele como repórter, coitado, novo ainda, tal. E eu girava bastante o repórter, tal, daqui a pouquinho o Comercial, não sei o quê, papapá. E aí, começou o jogo, e dali 10, 15 minutos, João Fernandes, aonde você está aqui em Palma Travassos? Aê, JV, eu tô aqui, olha quem eu descobri aqui assistindo o jogo do Comercial. O técnico do Botafogo, o Roberto Fonseca. O técnico do Botafogo. E a gente tinha uma audiência, né? Já naquela época. Hora que ele falou isso, a torcida perto começou a ameaçar, xingar. E ele, coitado, o João Fernandes, começando ali, novato, Ele na tava condição... no meio do público. Na E arquibancada. aí o pessoal ouviu e falou, Isso. como assim, né? Você vê como é que tava a audiência, todo mundo ouvindo a nossa transmissão. E aí começaram a ameaçar.
E aí o João Fernandes foi pro ar e falou, olha, inclusive estão ameaçando aqui. E eu, ainda mais ingênuo ainda, sem saber o que era um come-fogo e a rivalidade na sua essência, o que o narrador aqui fala na cabine na hora? Não, João, pelo amor de Deus, traz o Roberto Fonseca aqui pra cabine que aqui ele vai ficar bem protegido. O que o torcedor no comercial entendeu? Pô, vocês vão proteger um cara do Botafogo, espião, técnico que tá assistindo o nosso jogo hoje. Na hora que eu falei isso, veio lá de baixo um copo de cerveja e me lavou. Em qual estádio que era o no jogo? Comercial, No em Palma mesmo. Travasso. Aham. Em Palma Travasso. Mas naquele momento eu comecei a dar risada. E falei no ar. Gente, agora eu aprendi e entendo que é um come-fogo. Eu fui tentar proteger o técnico do Botafogo no campo do Comercial, para que ele não apanhasse, para que ele não passasse o sufoco. Agora eu entendo o que é um clássico come-fogo, mas levo tudo na esportiva. E aí assim. morreu, acabou. Não, aí morreu sim, mas aquele dia ainda eu tive que esperar um pouco mais para sair do Isso que eu ia te falar, estádio. você teve que ter toda uma atenção, um cuidado ali, né? Aí demorei um pouco mais aquele dia para sair do estádio e tal, enfim, mas tranquilo, eu tenho entrada muito boa, tanto em Palma Travasso, no Comercial, como no Botafogo, também lá no estádio Santa Cruz. Por quê? As pessoas me respeitam muito. Elas começaram a me conhecer em 99 e gostaram, de graça, já a partir de 99, do meu trabalho, entendeu? E quando eu saí de Ribeirão Preto, eu saí em 2005 e fui trabalhar na Rádio Record, depois fui para a Rádio Capital, depois fui para o Grupo Globo, tinha passado na TV Cultura. E quando eu voltei, as pessoas, nossa, Jorge Vinícius, você voltou para Ribeirão, que legal. Mas aí eu voltei muito mais conhecido, com uma marca nacional, mas que os meus ouvintes, né, aquele público fiel, tava assim, sabe, numa situação de que você voltou depois de tudo isso, onde você trabalhou, que legal, é um orgulho pra gente tê-lo aqui. Falei, gente, eu que tenho que agradecer. A gratidão por estar em Ribeirão Preto é da minha parte, entendeu? Porque aqui eu tenho uma vida social que eu nunca tive em lugar nenhum, aqui eu tenho muitos amigos, eu costumo dizer, né, e agora depois da separação, eu saio várias vezes sozinho, e não fico sozinho. Eu vou num Sempre bar, alguém que você conhece. eu vou num restaurante, eu chego 2, 3, 4 meses, o cara, ô JV, senta aqui. Aí você tá ali, chegou, pô, você não vai sentar lá comigo? Ô, você não conversa, entendeu? Então, várias situações. Então, em Ribeirão, eu sinto, primeiro, uma energia, uma coisa espiritual muito forte, tem uma ligação, não sei o que é, inexplicável. Me sinto bem. Aqui eu acho uma baita cidade, tudo acontece em Ribeirão, né? Tudo acontece. Precisa acontecer aqui. Estamos a 300 quilômetros de São Paulo. Então você não vai assistir uma peça de teatro lá, a peça tem que vir aqui. Eventos, eles têm que serem produzidos aqui, entendeu? Como Ribeirão é um grande centro. Eu morei em Sorocaba, mas tudo acontecia em São Paulo. Você perto, né? Você pega Castelo Branco, você pega uma pista, uma avenida de 80 quilômetros, e você vai no teatro lá, no show lá, no congresso lá, Eu falo que nos Ribeirão bares, Preto, restaurantes lá. Ribeirão ele não. só não tem o título de capital, porque ele é uma capital de tudo que oferece, né? Sim. Na verdade, a gente tem de tudo aqui. Sim, uma cidade com 750 mil habitantes, mas com estrutura de restaurante excelente, estrutura de shoppings, cultura. Medicina, faculdades, tudo. Tudo acontece em Ribeirão Preto e Ribeirão não para. Ribeirão está no movimento que não para. Por quê? É da própria cidade, esse crescimento, as novidades que vão aparecendo. É uma cidade apaixonante, né? Ó, a gente vai passar umas fotos, Vitor, dele aqui pra gente recordar, você falar um pouquinho pra gente. Olha essa. Esse jogo aí foi pelo Sport TV aqui num domingo de Páscoa, Botafogo e São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto. Você veio pra cá. Eu vim pra cá, já tinha a minha filha, Maria Luísa, e foi uma data especial aí, porque eu pude reencontrar meus amigos um dia antes, tomar um chopinho com eles e tal, e nesse dia aí me realizar, transmitindo pela primeira vez pelo Sport TV um jogo no estádio Santa Cruz do Botafogo, São Paulo e Botafogo. Aí é um jogo em Campinas com o Miller,
que foi um dos maiores ídolos da história do São Paulo, campeão do mundo, campeão, inclusive, com a seleção brasileira, tetracampeão do mundo. O Miller, que hoje está na TV Gazeta, que o ano passado estava até então na TV Record, e foi meu comentarista lá, e hoje nós temos uma amizade muito grande. Vira e mexe, a gente está em contato. Aí uma foto mais recente, né, no comando aqui no lá. grupo, lá quando você do Tati Esportes. Entrou, né? Isso. Aí também na cabine, né, e eu lancei esse modismo aí, que hoje virou moda, de narrar com a camisa no ombro do time que eu tô narrando de Ribeirão, né? Porque geralmente a gente faz um sorteio da camisa, né? Então eu lancei isso aí, porque o torcedor que tá te vendo ali, ele quer uma identificação maior. Não é só mostrar você na cabine narrando. Precisa ter uma identificação com o time dele. E aí eu falei assim, eu vou tentar me aproximar mais com a camisa dele aqui. E vira e mexe, quando o jogo é importante, eu visto a camisa e faço a festa. Aí já com a entrada da Difusora FM, que a partir desse ano, a Difusora também está transmitindo os nossos jogos do Botafogo do Comercial. Começou a entrar um pouco do jornalismo também, Isso, né? isso. E aí o Luiz Ademar, que é um baita de um profissional, trabalhou 20 anos no Grupo Globo, meu companheiro de Sport TV, e que eu pude, através da direção do Grupo Tati, trazê-lo para cá também. E aí a gente todo caracterizado com a marca da Difusora 97,1. Ribeirão é Difusora! Aí com meu pai, que infelizmente faleceu em novembro do ano passado, mas bem recente. é a minha maior referência de vida em tudo. Aí foi a última festa que a gente teve junto, inclusive foi aqui em Ribeirão Preto, num casamento de uma... Seu pai continuava morando em Penápolis. Em Penápolis. Sempre foi lá. Sempre foi lá em Penápolis. E aí foi a última vez que nós fomos juntos a um evento. Foi inclusive há 2 meses do falecimento dele. Foi um casamento aqui, lá na Vila do Golfe, né? De uma pessoa da nossa família aí e tal. Minha mãe, meu pai, eu. E foi um momento bacana. Aí, com a minha saudosa cachorra... Bem pequenininha, né? É sua filha. A minha filha, bem pequenininha a Maria ainda, Luísa, né? Com quase 1 ano de idade. Hoje ela tá com... 9 anos. E do outro lado, a minha outra filha, que infelizmente também ano passado acabou falecendo, a garota, 11 anos, aliás, a Apso, que só faltava falar. Tamanho entendimento que ela tinha do dia a dia nosso diário, né? Uhum. Aí a minha filha também, uma das viagens nossas aí pra Disney, né? Tive a oportunidade de ir 3 anos seguidos pra Disney, pros Estados Unidos, para levá-la para lá. E uma das viagens marcantes aí. Ah lá, maiorzinha. Já maior, aqui, isso aqui já em Ribeirão Preto, né? Uhum. E você pode ver, ó. A gente fez um book dela aqui, né? O processo, né? Desde ela menorzinha, de 1 aninho, passo a passo. E é fantástico. Não, na verdade, né? as duas, né? A filha, as 2 filhas, né? Isso. E pra mim, eu amo animal, e essa cachorra aí foi um presente de Deus também. Um ensinamento gigante, gigante, porque esse é o grande companheiro nosso, né? O mais fiel deles. E aí lá na Disney, ó, o castelo lá na Disney, primeiro ano dela lá, e nessa festa que eu citei recentemente, aí, que foi a última que eu convivi com meu pai e tal, com a minha filha também aí, toda arrumadinha e tal, aí, na mesma festa, isso aí que é gostoso, isso que a gente leva, São né? os valores, Exato, né? Isso é berço, né? Coisa de família e tal. A minha grande decepção nesse aspecto assim do campo sentimental foi romper um relacionamento, ter rompido um relacionamento. O término da família. Né? Exato, né? exato. Isso aí me quebrou assim, eu fiquei mal 4 meses, porque o modelo que eu tenho em casa é o do meu pai e da minha mãe. Que é pro resto da vida. Que né? eles fizeram bodas de ouro, quer dizer, mais de 50 anos juntos. E você, como filho, você olha lá e fala assim, é isso que eu quero pra mim, entendeu? Mas nem tudo é do jeito que a gente planeja, né? E a gente tem que saber que as adversidades, elas aparecem para fazer com que a gente cresça também, né? E às vezes é na pancada.
E Deus está sempre à frente, né? Eu falo assim, gente, eu sou muito... Nada, esse copo não sai desse lugar aqui se não for da vontade de Deus. Óbvio que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Tem aquilo que você planta, você colhe, tem as consequências, mas sempre tem Deus aqui, não adianta. Deus sempre sabe o nosso caminho. Exatamente. E eu falo sempre também, quando tem um aperto profissional, uma situação adversa e tal, eu sempre me posicionei assim, o meu diretor de esportes, na minha profissão, é Deus. Por quê? Porque não vai haver injustiça. Pode haver num determinado momento, numa determinada fase, tá? Mas você não consegue enganar a Deus. Exatamente. Deus é conhecedor de toda a verdade, do processo que você está passando, daquele momento ruim, mas se você não estiver fazendo nada de mal, se você não estiver enganando, roubando, trapaceando, Deus, uma hora, vai colocar as coisas no lugar. É só ter muita fé. E aí me perguntam, o que é fé? Fé é a ausência da dúvida. É isso. Exatamente. Jorge Vinícius, obrigado pela sua participação. Acho que a gente conversou bastante, passou um pouquinho pela sua vida, falamos de tudo um pouquinho. Obrigado por você estar aqui com a gente, participar do podcast. E desejamos sucesso, né? Mais crescimento aí pelo Grupo Tati de comunicação, que a gente vê, igual você comentou, é o 6º maior grupo de comunicação do Brasil. Então, a gente vê a potência, né, que vem se criando a cada ano, né? A visão aí do Chain, investimentos em crescimento, e você sempre aí no grupo, principalmente na parte esportiva, também fazendo parte de toda essa história aí. Juliana, quero agradecer esse espaço aberto para que eu falasse um pouco mais, né, sobre não só a minha vida profissional, mas entramos em alguns detalhes que eu acho importante a gente ser transparente, honesto, porque nós somos humanos, entendeu? As pessoas que nos acompanham, elas têm às vezes uma curiosidade. Como é que é o Jorge Vinícius, como pai, como ex-marido, como um cara que tá aí hoje. Tem os perrengues, como todo mundo exato, tem, né? Exato, não tem como. Que tem os altos e baixos, que erra também. Porque assim, as pessoas né? às vezes têm mania de olhar pra gente e falar assim, nossa, olha o cara, ele narra pra caramba, tá bem pra caramba, tá feliz. Parece que é de vidro, né? Não, gente, é ser humano, todo mundo. Pois é, que a tem gente, seus processos, e que a gente né? é feliz, que a gente sofre, que a gente sorri, que a gente chora bastante também, e que a gente passa uma fase ruim, uma fase de provação, e que a gente tem que superar. Nós somos humanos. E o segredo é esse, por isso que eu né? trabalho dessa maneira. Sou aberto com o meu público e adoro. Diferentemente de alguns, eu adoro. Quando o cara vem, quer tirar foto comigo, quer conversar comigo. O que eu respondo de mensagem em WhatsApp, que os caras têm meu celular, têm meu número, em rede social, eu faço questão. Porque eu quis isso para minha vida. E respeito muito o meu público. Além de respeitar a minha emissora, eu respeito também, acima de tudo, o meu público. E gosto de ser assim, transparente. Então, eu quero agradecer esse espaço para poder contar um pouquinho mais da minha história e da minha felicidade de participar desse programa, desse momento vivido por você, desse sucesso. Torço ainda mais, estou na arquibancada da vida sempre torcendo por você, que é uma profissional altamente de uma competência ímpar e uma pessoa fantástica e maravilhosa também. E procurando sempre evoluir, aprender. Porque se a gente achar que já sabe tudo, a partir desse momento a gente está começando a deixar a gente aprende todos os dias, né? Exato. Acorda, a gente está aprendendo, está errando, está caindo, está levantando e vai embora. Exatamente. Obrigada, viu, Jorge Vinícius. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.